que eu pensei em trazer para vocês aqui hoje foi um pouco de elementos para a gente refletir sobre essa ideia que tem sido mencionada com alguma frequência nos debates acadêmicos e na vida pública ultimamente, e que é uma ideia, enfim, ela está começando a aparecer, mas acho que talvez a gente possa hoje aqui ter uma conversa sobre quais são os sentidos possíveis para essa expressão cidadania global. E para que a gente possa ter essa conversa, eu dividi a minha apresentação em 3 partes, né? A primeira, discutindo um pouco historicamente como se constituiu o sentido da cidadania, da ideia de nacionalidade e a ideia de Estado nacional, né? A segunda parte, que eu chamo de fissuras na cidadela, né, os processos políticos e sociais contemporâneos que, de alguma forma, colocam, tensionam esse modelo de Estado nacional e de cidadania nacional. E, finalmente, uma reflexão breve aqui, que eu espero que a gente possa expandir na sessão de perguntas e respostas, que eu intitulei de Uma Outra Geografia Política é Possível, né? Que é uma reflexão sobre, enfim, a forma como a gente organiza aí espacialmente a questão da política e como é que a gente, enfim, relaciona o indivíduo, coletividade, essas coisas. Eu vou pedir para a Lucy, quando tiver 15 minutos, você me avisa, só para eu saber se estou lá. Então, bom, cidadania... e eu vou pedir para vocês, né, um pouquinho enfim. A gente podia discutir 2 horas só sobre o que é cidadania, então eu vou simplificar um pouco aqui as questões, né? E na simplificação a gente sempre acaba cometendo alguns pecadinhos, mas vamos ver até onde que a gente consegue chegar com isso. Mas a cidadania, ela define basicamente a relação, né? É uma das formas de definir a relação do indivíduo com a polis, com o Estado, com a coletividade política, né? Na modernidade, a cidadania passou também a definir a titularidade de determinados direitos que devem ser, são ou deveriam ser, né, garantidos e reconhecidos pelo Estado, né? A primeira coisa que eu gostaria de chamar aqui a atenção, então, é que os direitos não são uma dádiva do Estado para o indivíduo. A titularidade dos direitos é do indivíduo. O papel do Estado é a responsabilidade por garantir o usufruto desses direitos, né? Por que é esse o papel do Estado e por que a titularidade dos direitos é o indivíduo? É do indivíduo, né? É um tema debatido aí por filósofos políticos ao longo da história. Para alguns, a origem desses direitos está na própria natureza humana, para outros, a origem desses direitos é histórica, né, vinculada a circunstâncias específicas de lutas políticas históricas dentro de estados específicos, né. Qualquer que seja essa concepção, né, seja a concepção mais universalista, a moda do Rousseau, por exemplo, ou a concepção mais como eu diria, mais histórica, a moda do Burke, por exemplo, né? O que eu gostaria de ressaltar aqui é essa dimensão excludente, essa conexão, digamos, entre cidadania e Estado, torna a cidadania quase que automaticamente excludente, né? Mesmo que o fundamento seja universalista. Você vê, por exemplo, né, um dos primeiros documentos que fala sobre direitos dos homens, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, na época da Revolução Francesa, né, eles usavam quase que intercambiando homem e cidadão, como se não houvesse nenhuma tensão entre esses 2 termos, justamente porque partia-se do pressuposto que o homem... não vamos nem entrar aqui, né, nessa terminologia homem, que hoje já não é mais, né, já é tão problematizada, mas, né, na época, né, homem e cidadão, eles eram usados de uma forma intercambiável. E, na verdade,
para aquelas pessoas que estavam ali nas disputas políticas daquela época, né, você lutar pelos direitos humanos e você lutar por cidadania eram coisas muito semelhantes, porque a expectativa é que, né, no âmbito da cidadania se realizassem esses direitos individuais, né. Ao longo da história, a modernidade, na história da modernidade, particularmente no século XVIII, essa ideia de cidadania ela vai sendo aproximada da ideia de nação, né? À medida em que vai se consolidando a ideia de que a soberania reside no povo, né, que é a coletividade que define a legitimidade do poder político, e não o rei, né, através da sua descendência divina, o que quer que seja, as revoluções burguesas e a Revolução Francesa, em particular, ela vai pavimentando aí o caminho para esse vínculo histórico que se estabelece entre cidadania e nacionalidade, né? A nação, no entanto, ela é um conceito muito mais difícil de ser definido com precisão do que cidadania, né? Para a gente não entrar a fundo nesse debate, mas manter um pouco aqui a dimensão dessa ideia de nação que eu gostaria de discutir com vocês, eu vou propor a gente tratar a nação como uma espécie de comunidade de sentimento, né, onde as pessoas compartilham um sentimento de pertença a uma coisa comum, né, que determina uma certa identidade, né. Quando eu trabalho nação como esse sentimento de pertença que determina uma certa identidade, né, você insere a reflexão sobre a nação dentro de um léxico que diz mais respeito a questões culturais do que a questões políticas. No entanto, né, quando a história do século XVIII para cá vai, né, consagrar o princípio de autodeterminação nacional como princípio que legitima o exercício do poder político, né, a nação passa a ser um conceito que passa a ter também um significado para a política, né? De novo, estou super simplificando, porque essa separação entre cultura e política não nunca foi, nem nunca será tão estanque, feito essa colocação dá a entender. Mas o fato é que no momento em que a legitimidade do exercício do poder político é dado pela conexão com a nação, né, a nação passa a ser uma questão politicamente carregada de significado, né? E, mais do que isso, para a finalidade que nos interessa nesse debate aqui, a legitimidade da participação do indivíduo na coletividade passa a ser dada pela nacionalidade, né? Quer dizer, quem tem o direito de participar das decisões, enfim, de ser protegido por esse Estado, aquele que é nacional desse Estado, né? Também uma categoria, veja, excludente, né? Esse sentimento de pertença ele não é universal, ele não é compartilhado com todo mundo. Ele é definido justamente em função da sua especificidade, né? Claro, identidade não é só a identidade nacional, né? O indivíduo pode ter várias identidades, pode se sentir pertencente a diferentes culturas, enfim, pode se definir não só em função da nação, se define, né, em função de várias outras características, né? Os indivíduos têm múltiplas identidades, acho que isso ninguém discute. Mas a questão para nós aqui é essa relação que se estabelece entre essa identidade nacional e a cidadania enquanto exercício de direitos, né? Enquanto exercício de direitos. Para entender esse conceito de nacionalidade, mais, digamos, dando aqui uma espécie de salto de pragmatismo, né, eu vou sair um pouco desse vocabulário do sentimento de pertença, né, e entrar como é que, digamos,
como é que a ideia da nação foi traduzida para o universo da política institucional, para a política do Estado, né? Através da ideia de nacionalidade. A nacionalidade é a atribuição, essa sim não é um direito seu, né? É uma atribuição da coletividade ao indivíduo. A nacionalidade ela supõe um reconhecimento, né? E, na forma como o mundo está organizado hoje, esse é um reconhecimento que o Estado atribui ao indivíduo, né? Claro, de novo, super simplificando, porque você tem nações que não têm Estados, então esse processo é feito de uma outra forma, né? Mas, enfim, dentro da perspectiva, né, de uma fusão aí, que historicamente, na prática, é muito complicada, mas, em princípio, a ideia é que haja uma fusão entre Estado e nação, né, e que o Estado confere, né, reconhece a nacionalidade, e a nacionalidade torna-se, via a ideia, essa junção, né, entre a ideia da titularidade dos direitos pelo cidadão e o princípio de autodeterminação nacional, né, a nacionalidade se torna um pré-requisito para a cidadania, né? O Estado, enfim, tem uma legislação que também não dá para você definir, não tem uma norma universal para a definição de nacionalidade. Essas normas são construídas historicamente, né? Em geral, os Estados trabalham com dois princípios, né, jurídicos, o direito de solo e o direito de sangue, né? A nacionalidade atribuída pelo lugar onde você nasce ou a nacionalidade atribuída pela sua ascendência, né, por quem você é filho. Quase todos os Estados praticam uma política que é uma combinação mais ou menos eclética desses dois princípios, né? No Brasil, por exemplo, de início, né, e essa é uma característica dos países que foram colônias, a nacionalidade era atribuída em função do lugar de nascimento. Quer dizer, nasceu no Brasil, é brasileiro, né? À medida em que os brasileiros começaram a emigrar do país, a professora Bela conhece esse processo melhor do que eu, mas a partir desse momento, o Estado passa a considerar também brasileiros, filhos de brasileiros nascidos no exterior. E, eventualmente, o Estado pode até, veja bem, conceder a cidadania. Mas a cidadania barra nacionalidade não é vista mais, então, como um direito, né, mas como uma concessão do Estado. O Estado concede a nacionalidade e através dessa concessão, você adquire os direitos de cidadania, né? Varia muito os critérios também de concessão, né, de nacionalidade, para quem não é originalmente, né, nacional, mas, via de regra, você tem que demonstrar justamente pertencimento no sentido de compartilhar elementos do que seriam essa identidade nacional. De novo, né, variam bastante de país para país o que é considerado uma prova de pertencimento, né? Enfim, em princípio, né, no mundo ideal, no mundo das ideias, então, esse processo todo que eu estou descrevendo é um processo, né, o processo de construção do Estado-nação, é um processo onde você conecta cidadania, né, e nação, e que deveria produzir uma sobreposição perfeita entre as fronteiras da cidadania, que é excludente, né? Todo Estado define cidadania em termos de direitos, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer, mesmo se nós dois formos habitantes da cidade de São Paulo, né? Quem é reconhecido como nacional tem um conjunto de direitos, quem não é reconhecido como nacional tem outro conjunto de direitos. Não estou nem entrando na questão normativa, se isso está certo, se isso está errado, que eu acho que, enfim, a gente vai chegar nesse ponto, mas
estou só querendo, por enquanto, descrever uma situação. Teoricamente, então, deveria haver uma sobreposição perfeita, né, entre nacionalidade e cidadania. Esse mapa aqui que eu pedi para que projetassem aqui é justamente a projeção dessa ideia, né? Como se o globo terrestre ele pudesse ser todo dividido em estados, né, nacionais. Vocês vão ver que no debate público as pessoas intercambiam esses dois termos com muita facilidade, né? A nação, o estado, enfim, né? E a ideia é que cada uma dessas fronteiras representadas aí pelas linhas, né, elas representem, né, os limites de um Estado nacional, né? Bom, claro que a gente não precisa nem, enfim, ser nenhum especialista para saber que essa é uma suposição que, na prática, enfrenta uma série de problemas. Não, você quer isso. Essa é uma suposição você para mudar. Que na prática apresenta mais problemas do que soluções, né? Ou pelo menos a mesma quantidade de problemas do que soluções, porque de fato, né, se a gente for fazer, tem estados multinacionais, tem nações que não têm estados, enfim, não é tão simples assim definir uma nação, um território, um estado faz supor, né, uma determinada filosofia política. A questão que eu queria, que eu acho que é o ponto de partida para o nosso debate aqui hoje, é entender um pouco essa articulação entre termos que produz essa imagem aqui, né? Em primeiro, então, a gente tem o indivíduo como titular de direito. Depois, o Estado como responsável, guardião desses direitos. Aí, a nacionalidade como uma atribuição do coletivo. E o coletivo representado pelo Estado. Quer dizer, tudo isso somado tem uma consequência prática, que é quem define aquele que pode usufruir os direitos é o Estado, né? Infelizmente, mas, enfim, é o Estado quem diz, né, através das suas regras, quem é que tem direito a ter direitos, né? Quem é que de fato, pode contar com a proteção do Estado, né? Na garantia aí do usufruto desses direitos humanos, né? Essa é uma ideia que ela se sustenta, né, o direito internacional clássico, né, e, de alguma forma, ela é legitimada pela ideia, então, de que, né, a legitimidade desse sistema é essa perspectiva, né, da autodeterminação nacional, de que o Estado está representando todas as pessoas que são cidadãs daquele Estado, né? Bom, quando eu olho para esse mapa aqui, o que eu vejo, então, é a representação de uma ideia, que é essa ideia, né? Aí, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade com os interlocutores, porque eu digo assim, começa a falar sobre isso e tal, e as pessoas dizem, veja, mas não, o mundo é assim. Eu digo, não, isso aqui. Aí eu começo a achar que a pessoa é doida, né? Porque eu digo, isso não é o mundo, isso é um desenho. Né? Isso é uma forma de representar o mundo. Isso é uma ideia. É uma ideia que se tornou hegemônica. É uma ideia que é tão hegemônica que a gente tende a olhar para isso da mesma forma que olha para um lago, para uma montanha, para um rio, achando que ela é, digamos, o pano de fundo a partir do qual a gente faz as nossas reflexões sobre mobilidade, migração, direitos e tal. Justamente o que eu queria chamar a atenção aqui para a gente começar o nosso debate é que isso aqui é uma ideia. Não é um dado assim. Uma construção. É uma construção social. Histórica, social. Né? Dizer que é uma construção social, veja bem, não quer dizer que ela não tem consequências muito práticas. Né? Eu vou usar isso aqui, que eu estou emocionada com esse negocinho aqui. Ó.
Né? Onde foi parar? Não, eu vou ela sentar ali, ó. Dizer que ela é uma construção... Achei, eu acho. Tem que apertar aqui, né? Dizer que é uma construção social não quer dizer que isso não tem consequências que são muito práticas, né? Veja, se você nascer desse lado da fronteira ou desse lado da fronteira, as consequências para a sua vida são... Não tem nada de sutil, né? Se você tentar atravessar daqui, ó, vamos pegar lá onde é que está. Se você tentar entrar por aqui, ó, pela Sicília, essa é a Sicília, gente. Estou tremenda aqui, essa é a Itália toda, né? Lá onde que as pessoas se afogam. Oi? Lá onde que as pessoas se afogam. Isso. Se você tentar entrar por ali, você morre, né? Então, quer dizer, quando eu digo que isso é uma construção social, não é para dizer que, não é para subestimar a importância que essa ideia tem na minha vida e na vida de qualquer pessoa. É só para justamente, né? Eu acho que é mais fácil às vezes você destruir aí um rio, como a gente infelizmente viu recentemente aqui no Brasil, do que você alterar uma ideia dessas que se forma, né, ao longo de séculos de história e que vai contando uma narrativa, né, sobre como é que se relacionam esses termos, cultura, direitos, que se torna compartilhada não por mas pelo mundo inteiro, né? Então, não é uma ideia desimportante, também não é uma ideia, enfim, simples de ser transformada, né? O que esse mapa representa, quando eu penso na questão, especialmente, da mobilidade humana e dos direitos, né? Que cada uma dessas unidadezinhas aí, em princípio, porque a gente sabe que isso funciona de forma muito diferente, dependendo, né, da posição de poder de cada um desses estados no sistema, mas, enfim, em princípio, todo Estado, isso é consagrado pelo direito internacional, ele tem o monopólio da legitimidade sobre a mobilidade humana, que não é um conceito meu, é um conceito de um autor chamado John Torpey, que é muito interessante, né? E que não quer dizer que o Estado controla quem vai de um lado para o outro da fronteira. Quer dizer simplesmente que o Estado, né, é como dizer que o Estado tem o monopólio do uso da violência. Não quer dizer que a gente não vai ser assaltado, que a gente não possa ser assassinado. Assim, o uso legítimo da mobilidade é monopólio do Estado. E o Estado hoje também tem um monopólio, digamos, sobre a atribuição da identidade nacional, com todas as aspas que vocês possam imaginar, porque existem situações e situações, mas, em princípio, né, você não escolhe, fala, olha, eu acho que eu tenho mais a ver com a cultura francesa do que a cultura brasileira, então vou ser francesa. Não funciona desse jeito. Né? Falo inglês perfeitamente, então eu vou ser americana. Não funciona desse jeito. É o Estado que atribui a você a nacionalidade. Se estou revoltada com as coisas que estão acontecendo no Brasil ultimamente, eu vou ser polonesa agora. Não pode. Você não pode deixar de ser brasileira por vontade. Enfim, não funciona dessa maneira. Mas eu acho que alguma coisa que vem sendo demonstrado para a gente também, né, isso é uma ideia hegemônica, e isso quer dizer que ela não é a única ideia que existe no mundo, embora ela seja muito importante, né? Muitos dos processos sociais, políticos, culturais, econômicos, ambientais, coisas que vocês vêm discutindo aqui desde ontem, enfim, e que vêm ocupando a cabeça das pessoas há muito tempo, né? Muitos processos contemporâneos, na verdade, eles desafiam essa concepção aí. Desafiam de que maneira, né? Na medida em que esse mapa, né, e a ideia que ele representa, passa a ser cada vez menos, digamos, passa a aumentar a discrepância entre a nossa experiência vivida e o que esse mapa quer nos dizer, né? Tem outros tipos de processos, processos que vão, de alguma maneira, tornando essa representação do mundo uma representação, digamos, introduzindo dúvidas. Aí, por isso que eu chamei essa segunda parte da apresentação de fissuras na cidadela, né? Continua sendo
uma fortaleza, mas já apresenta aí umas rachaduras que nos permitem pensar de uma outra maneira. Uma das questões que nos permite pensar de uma outra maneira, e eu vou me focar aqui mais nesse aspecto da mobilidade, né, são as migrações internacionais. Né? As migrações internacionais, ou a mobilidade humana, enfim, a escolha, né, dos nossos termos, ela tem um impacto aí na forma como a gente escolhe, né, prefere se referir a esse movimento de população que não respeita essas linhazinhas do desenho. Né? O movimento de população, quer dizer, a linhazinha do desenho, ela tem um impacto fortíssimo sobre a vida de quem decide que vai atravessá-la. Né? Impacto maior para quem tem, digamos, para quem faz parte da globalização de baixo, né? Que vai migrar, enfim, sem o apoio, sei lá. Por exemplo, se eu for um trabalhador qualificado de uma empresa multinacional, eu cruzo essas fronteiras aqui como se o mundo, né, Nokia, né, como se o mundo fosse um só. Né? Agora, se você está vindo, vou voltar lá para o caso da Sicília, né? Se você está tentando atravessar ali da África para a Europa, daí aquela fronteira tem uma materialidade praticamente intransponível. Né? Então, ela é diferente para diferentes pessoas. Mas o fato é que as pessoas mudam. As pessoas migram, as pessoas nascem num país e vão para o outro, aí chega lá, conhece alguém que é de uma nacionalidade de um terceiro país, vai para esse terceiro país, constitui uma família ali que vai para uma outra. Tem gente que vive indo e voltando desse movimento sazonal como parte da sua vida, da sua forma de trabalho, enfim. Né? O modelo Estado-nação pensado inicialmente, ele funcionaria, do ponto de vista da atribuição dos direitos, para um mundo em que todo mundo nascesse e ficasse no mesmo país que nasce e não saísse dali. Né? Esse não é o mundo que a gente vive. Mas esse é o mundo representado nesse mapinha aqui. Né? Por quê? Porque se você nasce e vive e fica lá no seu país, aquela ideia dos iluministas lá no século XVIII, né, de que lutar por cidadania nacional é lutar pelos seus direitos humanos, é uma ideia que faz sentido. Mas, se a gente está tratando de um mundo, né, no qual a maior parte dos países, a população, o povo que habita ali, que vive, que trabalha, que constrói suas relações de família, suas relações de amizade, enfim, dentro da maior parte dos países aí, não se define dessa forma. Né? Então, você tem gente que veio morar aqui, gente que teve que vir morar aqui, apesar da sua vontade inicial. Você tem pessoas que nasceram, por exemplo, se você nascer na Alemanha, não interessa se você nasceu na Alemanha, viveu ali a sua vida inteira, só sabe falar alemão. Se o seu pai não for alemão, não sei como é que está a legislação agora, o seu avô, enfim, se a sua ascendência não for alemã, você não é alemão. Se isso caracteriza uma pessoa no país, é uma coisa, mas isso caracteriza, sei lá, 10% da população que vive ali. Vive, vai passar a vida inteira ali e não é nacional. E nesse modelo aqui, lembra, se você não é nacional, você não é cidadão. E se você não é cidadão, você não tem os mesmos direitos de quem é cidadão. Você pode ter até muitos direitos, mas eles são todos direitos que dependem do reconhecimento do Estado, da legitimidade da sua presença ali. Veja bem, né, o nacional, em princípio, de acordo com, né, essa visão tradicional, o nacional, em princípio, tem direito de estar no Estado. Né, tem uma legislação aí que proíbe que você expulse alguém do seu próprio país. Né, mas não tem nenhuma legislação internacional que proíbe você de expulsar alguém que não é cidadão do país.
tô sendo um pouco radical, tem várias situações intermediárias aí, reconhecimento de, né, quando você já está num lugar há muito tempo, você vai adquirindo direitos, mas veja, esses são todos direitos. Eu até fico um pouco incomodada em utilizar a palavra direito, porque eles são todos condicionais. Condicionais a não mudar a legislação. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, faz pouco tempo. Tinham pessoas lá que tinham, né, o green card, que é a permanência garantida legalmente, né, o que você tem e de repente você não tem mais nada, porque muda o governo, muda a política, e ele diz que aquilo que você tem não é mais. É simples? Não é simples. As pessoas combatem essa ideia, está disputando no jurídico, né? Tem ali interpretações de que o Estado não tem essa margem de manobra toda. Mas, em princípio, é uma coisa que você pode fazer com o amparo da legislação nacional que atribui, da legislação internacional que atribui ao Estado essa propriedade, né? Ele pode fazer isso, certo? O que essa briga aí no judiciário lá me leva ao segundo ponto, que é justamente essa ideia que vai ser mais característica então do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? De que, na verdade, nós deveríamos criar mecanismos de governança global ou de governança transnacional que limitem o que o Estado pode fazer com o indivíduo em função desse reconhecimento dos direitos imanentes da pessoa humana, né? Então, essa, de novo, não é uma ideia nova, certamente não é uma ideia que surge na segunda metade do século XX. Mas, na segunda metade do século XX, né, em função de vários acontecimentos anteriores, né, inclusive as grandes guerras mundiais, né, cria-se, então, essa ideia de que você precisa de ter no plano acima das nações, né, no plano supranacional, uma normativa e instituições que limitem o que o Estado, essa discrecionalidade é a palavra, do Estado em relação ao indivíduo, e principalmente em se tratando de atribuição de direitos e em se tratando de mobilidade, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a legislação internacional que cria o direito de refúgio, né? Ela é uma fissura na cidadela. Por quê? Porque ela vai dizer que o Estado não pode mandar de volta para o país, não pode mandar uma pessoa que chega, né, na fronteira de volta para o país onde ela está fugindo. A norma do non-refoulement. Mas é só uma fissura, porque a legislação não diz que o Estado tem a obrigação de aceitar essa pessoa. Então, ele pode, né, o que ele faz? Os Estados são criativos, né? Ultimamente, eles prendem as pessoas ali em prisões na fronteira. Então, veja, né? Se você tentar cruzar a fronteira e for a pessoa errada, digamos, você pode acabar, inclusive, preso por tempo indeterminado, porque isso é até uma zona meio cinza, né? Ninguém sabe o que não posso mandar de volta, mas ali não está dito que eu preciso acolher. Então, né? Mesma coisa com os que já moram ali, né? Vamos proibir, então, que os filhos de imigrantes indocumentados não podem frequentar a escola. Vai aparecer alguém e vai dizer, não, olha, a gente é signatário de uma normativa internacional que diz que o direito à educação não depende desse status migratório. E pode ser que derrube essa coisa. Então, tem uma disputa aí entre, né, tentando, de alguma forma, diminuir, né, a autonomia do Estado nessa determinação de quem pode entrar, quem não pode entrar, que direito pode ter, quanto tempo pode ficar, e assim por diante. Mas não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples de modo algum, porque isso daqui não se tornou hegemônico por acaso, né? Isso representa uma certa... E veja bem, eu também não quero minimizar a importância dessa questão. Para algumas pessoas, isso aqui é condição de segurança internacional, enfim, ela é um tema que tem interfaces com outros temas
que a gente não vai ter oportunidade, eu não vou ter oportunidade de apresentar aqui, mas que a gente pode discutir na sequência. E, finalmente, ainda nessa linha das fissuras na cidadela, já está no 5? 5, já. Chegando no finalzinho aqui. Tem uma outra coisa também que está se tornando, que sempre existiu, mas que também está se tornando mais visível, até por conta das possibilidades colocadas pelo desenvolvimento tecnológico, que é um desenvolvimento de um ativismo transnacional que está ligado ao fato de que, às vezes, o tal do sentimento de pertença, ele também não obedece, né, a essa linha do Estado Nacional, né? Então, você tem, por exemplo, pessoas que, na década de 70, né, faziam ativismo pelos presos. Você está lá, sei lá, na Noruega, mandando cartas para o Estado brasileiro para que ele solte um preso político que está lá numa prisão X, que você sabe onde ele está, porque tinha uma outra pessoa aqui que passou essa informação numa rede pelo mundo. Mais recentemente, a gente tem um exemplo quase caricatural no sentido da obviedade, né? Dessa coisa do sentimento de pertença, que são esses movimentos somos todos alguma coisa, né? Somos todos Charlie Hebdo, somos todos, enfim, o somos todos qualquer coisa, que vai construindo outras geografias aí do sentimento que não são essas geografias, né? E essas geografias do sentimento, elas não são insignificantes do ponto de vista das questões políticas que a gente está querendo discutir aqui, muito pelo contrário. Você pode ter também o problema inverso do pertencimento, né? Você pode não conseguir convencer alguém em São Paulo de que a morte das pessoas numa cadeia em Amazonas faz parte, que aquela pessoa que morreu ali faz parte da mesma comunidade de sentimento. Ela se sente mais estranha em relação a esse do que em relação a um outro que está do outro lado do mundo. Então, quer dizer, o ponto que eu queria levantar aqui é que esses sentimentos de pertença, né, à medida em que o nacionalismo vai tendo que competir com outras identidades, ele também, né, vai criando aí um problema nesse discurso do que é que o Estado está protegendo, no final das contas, né? Então, para concluir, me mantendo aqui dentro do meu tempo, né, com essa coisa da outra geografia política é possível, um pouco, se a gente pensa isso, então, como a representação de uma determinada ideia, de uma determinada visão, concepção, ideologia, enfim, podemos escolher o nome que a gente quiser, eu acho que a gente está num momento onde essa ideia está perdendo o seu poder explicativo, digamos, né? E está perdendo o seu poder explicativo e a sua aura de fato intocável, né? de legitimidade, e isso não nos conduz necessariamente para coisa alguma, entendeu? Isso é uma oportunidade aberta para que mudanças sejam feitas ou não, né? Eu aqui penso, pelo menos, em dois caminhos possíveis, né? O caminho das ilusões, que é o caminho de reforçar os muros, né? Pega essas fronteiras aí, pega a canetinha e a calca, né? Vamos construir mais muro, que é o caminho do Trump, que é o caminho do Macri, que é o caminho que a gente aqui também ainda está escolhendo, né? Por que eu chamo isso do caminho das ilusões? Porque se tem alguma coisa que estudar a migração por 20 anos nos mostra, né? É que pode fazer o que você quiser. Se você está diante do Mediterrâneo, né? Lá do outro lado tem um país que não quer que você entre, e você acha que a sua melhor chance de sobrevivência é entrar de noite num barquinho deste tamanho, com seus 2 filhos pequenos que você ama, e tentar a sorte, não tem política que o Estado faça que vai alterar esse fluxo. O que altera o fluxo não é a decisão a política de fechar, ela só vai te dizer como é que você vai tratar essa pessoa. Você vai dar direitos para ela, você não vai dar direitos. E a gente também não vai ter chance de chegar aqui, mas eu gostaria que as pessoas se lembrassem que, quando elas estão, né, negando reconhecimento a esse indivíduo, você está negando direitos a si próprio, achando que está eliminando o outro, você está criando uma situação ruim para você, mas, enfim, né? E a outra
solução, que é a solução, os muito intelectualizados que me desculpem, mas eu adoro vai que cola, né? Então a solução Ferdinando, aceita que dói menos, né? Que é o que eu chamo da solução utópica, né? Que é, bom, se a realidade é essa, é um jeito péssimo de terminar isso aqui, mas digamos, se o mundo está nos dizendo coisas e está nos propondo coisas muito distintas do que esse mapa aqui nos permite fazer, né, a gente vai ter que ser mais criativo e começar a pensar em formas de atribuição de direitos e de reconhecimento de identidades e de relação entre Estado, nação, enfim, que sejam mais criativas e que reconheçam a realidade dos fatos, ao invés de tentar vender, né, soluções ilusórias de como é possível voltar para o século XVIII e fechar nós aqui. A gente, por várias outras razões, e aí, de novo, interfaces econômicas, interfaces políticas, a solução, reforçar a cidadela, não é uma solução viável no médio prazo, mas vende bem no curto prazo. Então, estamos aqui nessa situação difícil, né, e acho que por isso aqui esse evento é tão interessante, e gostaria de novo de parabenizar os organizadores, porque é o esforço de pelo menos refletir em saídas possíveis, algo no sentido de cidadania global, né? Nem cheguei nesse termo, mas enfim. Não, mas de algum modo chegou. Espero que tenha conseguido passar aqui. Obrigada. Obrigada.